Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs do Centro Espírita André Luiz. Nós estamos aqui novamente em mais uma Semana de Kardec. Esse trabalho que o Centro Espírita André Luiz realiza há muitos anos é muito importante pela lembrança ao movimento espírita, à comunidade de que frequenta o centro, da figura, do mestre Lyonês. E nós vamos aqui, aproveitando nesse ano, 160 anos de comemoração do lançamento da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, dedicar essa semana a esse livro. E na preparação da palestra, assim, foi solicitado para mim que falasse sobre o tema do Evangelho de Rivail a Kardec. E isso, na verdade, é um desafio para a gente, porque há muita pouca coisa que a gente possa falar, de Rivail. Na época em que ele se preparava, antes da codificação, a gente não tem muitas informações ainda, mas a gente aceitou esse desafio e nós vamos trazer aqui algumas informações interessantes. Mas primeiro vamos contextualizar. Qual o papel dessa obra dentro da codificação? Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele nos diz que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais. Então, a partir do fenômeno da constatação da existência da alma, que os próprios espíritos se apresentam e dizem: nós somos os espíritos dos homens que estavam vivendo na Terra, você tem a confirmação do que a filosofia, principalmente na linha espiritualista, sempre especulou, mas não havia uma comprovação física. Então, a partir daí, o Kardec vai desenvolver todo um trabalho de trazer o conhecimento da espiritualidade superior. E vem o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que traz, vamos dizer assim, o conteúdo da doutrina como um todo, está encerrado ali, e é dividido em 4 partes. A terceira parte desse livro são as leis morais. A quarta parte, que está falando das penas presentes e futuras. O Kardec, em seguida, lança um manual para os médiuns, explicando como fazer o trabalho mediúnico de forma segura, que é o Livro dos Médiuns. E depois de alguns anos, ele trabalha em segredo numa obra que ele vai anunciando que vai ser lançada, mas que ele inclusive se retira de Paris para poder elaborar a finalização do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa é uma obra, para aquele momento histórico, revolucionária. Então, qual é alguma reflexão que nós devemos fazer? Dentro desse contexto, depois vem o Céu e o Inferno e a Gênese, temos a Revista Espírita, qual o papel dessa obra? E como nós, espíritas, devemos encarar essa obra? Um primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que pensar é que nós tivemos em diversos momentos na nossa existência, nas nossas reencarnações, presentes em outras religiões. E toda religião tem um livro sagrado. O que é um livro sagrado? É um conjunto de textos, que são considerados geralmente de inspiração divina, ou recebidos diretamente de Deus. Será que a gente, como espírita, não transportou para aquelas obras do Kardec uma expectativa em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, dele ser um livro sagrado, como se fosse uma Bíblia? Então, essa é uma reflexão. E a gente que vai querer demonstrar aqui que não é o caso, só por uma curiosidade, nós temos algumas grandes religiões no mundo: catolicismo, islamismo, hinduísmo, judaísmo. O catolicismo, o livro sagrado deles, que é um livro de dogmas, é a Bíblia, que nós também conhecemos porque o Kardec, em muitas passagens do Evangelho, ele vai trazer trechos lá do Novo Testamento. O islamismo tem o Alcorão, o hinduísmo, o livro dos Vedas, o judaísmo tem o Torá. Então veja, toda religião centraliza num livro de dogmas
aos seus princípios básicos. Mas a doutrina espírita não tem princípios dogmáticos. Nós temos princípios que vêm da ciência espírita, da revelação da existência da alma ou espírito. E temos princípios que são filosóficos. Por exemplo, a existência de Deus. Nós não temos como comprovar a existência de Deus, mas é uma decorrência da existência da alma e da consulta que você faz aos espíritos superiores, e eles nos afirmam da existência de Deus. Então, veja, nesse contexto, o Kardec trabalha a questão das leis morais, que são as leis que vão reger toda a evolução moral do espírito. E ele prepara no Evangelho segundo o Espiritismo, um manual de conduta espírita. Mas vamos entender bem o que é a questão de ser um livro sagrado. Por que a gente tem que desmistificar? Não existem livros sagrados. Nós temos um grande filósofo da doutrina espírita, Herculano Pires, que ele tem uma obra chamada Visão Espírita da Bíblia, e que ele fala para a gente o seguinte: a Bíblia reúne 42 livros da religião hebraica. É um livro de história, é uma biblioteca, né? Ele representa para nós, como interesse, a codificação da primeira revelação do ciclo do cristianismo. Qual é? A de Moisés e a de Jesus, né, no Novo Testamento. Então, veja, nós não podemos confundir nenhum livro com um livro de inspiração divina, né? Nós não podemos aceitar dogmas. E vamos entender isso na Bíblia, né? O Evangelho, que a gente fala no Novo Testamento, ele, na verdade, se você analisar historicamente, ele não pertence, de fato, àquela Bíblia original. Ele foi escrito muito mais tarde, né, depois da passagem de Jesus. Então, ali você vai ter elementos que vão trazer para a gente informações sobre a segunda revelação, a revelação cristã. O que há de distinção aqui? Na Bíblia, no Antigo Testamento, você tinha um Deus guerreiro, né? Aquele Deus justiça, aquele Deus que punia. E no Evangelho que Jesus nos traz, a Boa Nova, a gente tem a ideia de Deus amor. E onde está isso representado? Lá no Sermão da Montanha. Então, veja, não existe isso de um livro sagrado. Eu quero reiterar, porque nós não podemos trazer esse modelo para dentro do Espiritismo. Então, quando o Kardec, vamos dizer assim, na primeira fase da vida dele, enquanto rivaio, será que ele tinha preocupações? Qual era a formação religiosa dele? Como que ele pensava essas questões? Ou ele simplesmente foi se dedicando ao estudo, à educação? Se vocês tiveram a possibilidade de consultar a Revista Espírita de maio de 1869, né, logo após o desencarne dele, tem ali uma pequena biografia de Kardec, que também vai constar de um outro livro, o Espiritismo, uma Nova Filosofia, do Maurício Lachatre. Então, veja, é uma ideia que na época ela foi, vamos dizer, registrada em mais de uma obra. Falando aqui do rivaio. Então, veja, eu vou ler o texto aqui da Revista Espírita, que está no Obras Póstumas. Nascido na religião católica, mas educado em um país protestante, a formação dele era protestante, os atos de intolerância que ele teve de suportar a esse respeito fizeram-no, o rivaio, desde a idade de 15 anos, conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos, com o pensamento de chegar à unificação das crenças. Mas faltou-lhe o elemento necessário para a solução desse grande problema. O Espiritismo veio mais tarde fornecer-lhe, imprimir uma direção especial aos seus trabalhos. Então, esse trecho ele é importante, porque, veja, sem ter nenhuma noção, né, não haviam ainda os fenômenos das mesas girantes, mas ele, com a idade de 15 anos, ele já tinha dentro dele um ideal, né, de unificação das crenças, de uma grande reforma religiosa, uma grande reforma moral. Isso é importante,
né, a gente entender que o Kardec já trazia isso na primeira fase da vida dele como Rivaio. Mas vamos entender agora, no contexto da doutrina, como que a gente deve entender a questão do Evangelho, né? E eu fui refletindo sobre isso, eu fui buscar lá no Livro dos Médiuns um texto onde há uma resposta do Espírito de Verdade sobre a questão da mistificação, né? Olha, se os espíritos que estão nos respondendo forem espíritos que estão tentando nos mistificar, como que a gente pode evitar isso? E o Espírito de Verdade responde: há um meio para isso muito simples. Não peça ao Espiritismo senão o que ele vos possa dar. Olha que resposta para a nossa reflexão. O fim do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Se não vos afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porque não há duas maneiras diferentes de se compreender a verdadeira moral. Os Espíritos nos vêm instruir e guiar no caminho do bem. Então veja, quando a gente está aqui no Livro dos Médiuns, ainda não tínhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, já havia uma preocupação, né, dos espíritos superiores que dirigiam a codificação de nos passarem informações sobre moral. Lembra que a gente falou? O Espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia de consequências morais. Então a gente tem que entender bem o que quer dizer essa questão das consequências morais. Tudo aquilo que a gente aprende tem como finalidade, está aqui na mensagem do Espírito Verdade, o melhoramento moral da humanidade. A finalidade é a evolução moral do ser humano, do espírito imortal. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para outro mundo. Então o espiritismo não está aqui para resolver os nossos problemas materiais. Ele não está aqui para nos orientar de situações que não tenham impacto na moral. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhe aplanem a estrada material da vida, mas para que lhes preparem a do futuro. Então, o espiritismo, veja a força do Livro dos Espíritos e a força do Livro dos Médiuns, está trazendo para a gente isso, né? A condição da gente entender a questão moral do espírito imortal e nos prepararmos, não somente do ponto de vista moral para essa existência, mas para a vida nossa, como Jesus falava, né? Na vida futura, no reino dele, para nos prepararmos para a vida do espírito imortal. Então vamos pensar, se os espíritos já estavam naquele momento chamando a atenção para essa questão, era natural de alguma forma que você tivesse a necessidade de trazer também uma abordagem daquelas leis morais e de outros assuntos de uma forma mais assim prática, de uma forma mais uma reflexão individual, né? E aí vai surgir para a gente a ideia do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vai tentar entender o posicionamento dessa obra nesse contexto. Vamos refletir novamente, eu queria chamar a atenção para um ponto aqui, né? O Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, na introdução: a ciência espírita compreende duas partes: experimental uma, relativa às manifestações em geral, filosófica outra, relativa às manifestações inteligentes. Nós temos que entender que o Kardec pensou o tempo inteiro o espiritismo enquanto ciência e filosofia. Mas nós não podemos olhar isso como uma ciência e filosofia do século que nós vivemos.
por uma razão muito simples que eu quero demonstrar para vocês antes de continuar na abordagem do Evangelho. Porque naquela época de Kardec, o conceito de ciência era outro. Ainda existia no mundo uma presença muito forte na filosofia do espiritualismo. Os grandes filósofos até o século XIX, eles estruturavam seus sistemas partindo da ideia da crença na existência de Deus. E hoje nós vivemos num mundo que o paradigma dominante é o materialismo, tanto na filosofia como na ciência. O espiritismo veio no momento exato, né? Talvez se chegasse um pouco depois, um pouco antes da intolerância religiosa da igreja, um pouco depois o domínio total do materialismo, que é, aliás, o que impede hoje do reconhecimento ainda oficial da doutrina espírita em diversos níveis, né? Tanto do ponto de vista filosófico como científico. Naquela época do Kardec, existia um autor chamado Paul Janet, que ele era um filósofo e trabalhava muito forte na área de educação. Então, quando o Kardec falava assim de ciência filosófica, na França, dentro da Universidade de França, como é que eram classificadas as ciências e a filosofia? E o Paul Janet expõe isso num livro dele, né, chamado Tratado Elementar de Filosofia, de 1879. Você tinha uma classificação das ciências em exatas ou matemáticas, uma base materialista, físicas e naturais, né, química, biologia, também uma base materialista. E tinham as chamadas ciências morais, que eram de base espiritualista. As ciências morais tinham uma subdivisão as ciências filosóficas. E essas filosóficas ainda se subdividiam em ciências psicológicas e metafísica. Então, o Kardec, quando ele fala assim, o espiritismo é uma ciência de observação, é uma ciência filosófica, ele estava usando uma classificação, ele estava se referindo a alguma coisa que ele vivia naquela época, né? E que o mundo vivia. Então, havia uma aceitação dessa ideia, né, de uma ciência junto com a filosofia, tendo como base a crença em Deus. Esse paradigma, gente, foi totalmente desmontado no final do século de Kardec, século XIX. Aprofundou-se o materialismo no século XX e nós hoje estamos vivendo as consequências dessa situação. Então, veja, surge o Evangelho segundo o Espiritismo neste contexto, né, de uma filosofia moral, de uma filosofia que tem conjunto de princípios, né? A existência de Deus, a existência da alma, a comunicação da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito e tantos outros que estão lá no Livro dos Espíritos. Isso tem impactos, tem consequências para a vida do espírito, consequências, como a gente leu há pouco na resposta do Espírito de Verdade, consequências morais. Qual a importância disso para a doutrina espírita? E para você, como espírito imortal? Conforme você evolui moralmente, o seu perispírito, ele sofre o impacto da influência da sua evolução moral, ele vai se tornando cada vez mais etéreo, mas quintessenciado. É isso que permite que você possa ir para outros mundos. É isso que permite você, depois do desencarne, ter uma liberdade de locomoção espiritual. Ele é a medida exata da sua evolução moral. Então nós, se queremos evoluir e ir para outros mundos, queremos depois da nossa desencarne frequentar escolas no mundo espirituais com espíritos mais evoluídos, nós temos que estar à altura disso. E o que vai nos credenciar a isso é a condição do nosso perispírito. Então, a preocupação do Kardec foi muito grande com isso. E tem uma história aqui interessante, porque, veja, em 1864, então, o Kardec lança um livro chamado Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo.
naquela época, haviam muitas obras com esse termo, né? Imitação de tal assunto, imitação da vida de Jesus. E o Kardec começa a receber dos amigos encarnados e desencarnados: olha, Kardec, esse título não tá bom. Essa é uma história bem interessante que a gente vai estar falando aqui. E o Kardec, se você for lá em Obras Póstumas, ele vai falar assim: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando, conservara-lhe de tal modo em segredo o título, que o editor, senhor Didier, só o conheceu quando da impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier de algumas pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias pré-concebidas do médium. Veja, essa é uma pequena passagem. Mas nós temos hoje, desde mais ou menos 2010, um movimento aqui no Brasil, que também tem pessoas na França que estão participando disso, de buscar em fontes primárias, né, a história da doutrina, montar uma historiografia realmente com base em fontes primárias. E foi localizado em documentos que estavam lá no acervo do Canuto Abreu, que veio aqui, né, no pós-guerra, mas que só agora estão sendo traduzidas, né, as chamadas cartas de Kardec. Foram encontrados diversos documentos que mostraram para a gente a evolução do nome, né, do Imitação do Evangelho para o Evangelho do Espiritismo, e o registro da sessão na Sociedade Espírita de Paris do Kardec consultando os espíritos sobre isso. E é isso que nós vamos estar mostrando agora para vocês. Então, olha que interessante, e a importância dessa obra, a dúvida de qual a melhor forma de expressar o conteúdo dessa obra. Em 1862, vai aparecer num documento já precursor, né, do Evangelho, o Kardec falando que estava pensando numa obra chamada As Vozes do Céu. Em 1863, aparece numa outra obra ele falando: olha, estamos trabalhando em um livro chamado As Vozes do Mundo Invisível. Olha que interessante. Em abril de 64, ele lança a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E, em 25 de março, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas acontece, em março de 1865, no dia 5 de março, uma reunião muito importante na Sociedade Espírita de Paris. E ele vai receber uma sugestão que nós vamos ver, que o nome deveria ser A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, é um livro na sua essência moral. Existe um manuscrito, se vocês quiserem ter acesso na internet, procurem lá, Museu ACOL, Allan Kardec Online. Esse museu, ele reúne, além dos documentos que existem do Canuto Abreu, que estão lá na Fundação André Luiz aqui em São Paulo, ele reúne um conjunto de documentos que estavam a leilão recentemente, 3, 4 anos atrás, lá na Livraria Espírita em Paris, antes dela fechar. A pessoa que era o dono lá começou a leiloar esses documentos na internet. O curador aqui desse Museu ACOL soube dessa informação. Lá na França, o Charles Kempis também se referiu a isso. E eles fizeram lá um rateio, trouxeram uma parte desses documentos para o Brasil e uma parte desses documentos ficou lá na França, e começou um trabalho de tradução, né, desses documentos. O que é muito interessante? Que são manuscritos com a letra do Kardec. São manuscritos que você pode consultar, você pode ver lá o facsímile na internet, e vai lá, né, dá vontade de tocar, né, a gente sente até uma emoção.
Então, veja, na reunião de 5 de março de 1865, o Kardec, preocupado com essa questão do nome que está lá relatado em Obras Póstumas, ele vai fazer uma consulta. E essa consulta, ela está registrada num manuscrito. Então, eu vou ler para vocês aqui esse manuscrito. Sob o título de A Imitação do Evangelho. Kardec pergunta, lembrem, a Sociedade Espírita de Paris era uma seção doutrinária, mediúnica, né, de estudos, de manifestações dos espíritos, de doutrinação, onde o Kardec tinha total liberdade de conversar com os espíritos e levar questões, e havia todo um trabalho, vamos dizer assim, da espiritualidade de ajudá-lo, orientá-lo, para que ele conseguisse chegar a termo da codificação. Então ele faz uma pergunta. Tem um conselho a pedir? Ele está falando com o Dr. Demery, que era o seu médico em vida, que havia desencarnado. Como você clama o Espírito da Verdade junto a mim, então lhe pergunto, devo me dirigir a ele sobre essa dúvida? O Dr. Demery fala, posso lhe responder, assim como ele. Aí o Kardec expressa aqui, e veja aqui a confirmação do que está lá nas obras póstumas. Meu editor, senhor Dedier, me pressiona intensamente a mudar o título de imitação do Evangelho. Ele afirma que a palavra imitação tem qualquer coisa de muito mística e lembra demais as obras católicas de imitação de Jesus Cristo, imitação de Virgem Maria, etc., que eram obras que existiam de fato naquela época. Dessa forma, prejudica a venda para o público alheio ao espiritismo. Por outro lado, outras pessoas acham o título excelente e me incentivam a conservá-lo. Então, veja, ele tinha o editor dele falando, Kardec, isso aqui vai estar parecendo que é catolicismo, né? E você não consegue, né, vamos dizer assim, divulgar mais, porque as pessoas estão acostumadas, imitação de Jesus, imitação da Virgem Maria, muda o nome. Agora, outras pessoas que tiveram, né, acesso à obra, acham, não, o nome está bom. Segue Kardec. A questão é importante, pois interessa ao sucesso da obra. E é sobre esse ponto que eu desejo uma opinião. Então, veja, o que é revelador aqui, né? Veja, primeiro, o tom coloquial, amigo, né, que o Kardec tem, um diálogo aberto, né, com a espiritualidade. E ele submetia essas questões todas. Ele tomava as decisões, mas ele sempre se aconselhava, sempre buscava junto aos espíritos o melhor caminho a seguir. O Dr. Demery responde a ele, meu constrangimento é tão grande quanto o seu. Você quer poupar os devotos, mas eles virão em seu tempo aderir à fé do espiritismo. Não é necessário preocupar-se muito com eles. O título de sua obra dá uma impressão, uma certa marca de misticismo, sim, que muitas pessoas temem encontrar lá. Veja como é importante, gente, o nome, né, afastar as pessoas do conhecimento da moral espírita que está ali dentro, né? Aí o Dr. Demery fala, seria melhor intitular Estudo Moral sobre o Evangelho do ponto de vista do Espiritismo. Depois, para os outros que você irá publicar, estudos filosóficos ou religiosos sobre tal ou tal assunto, sempre mesmo do mesmo ponto de vista. São só conselhos de amigo, decida como você achar melhor. Aí, qual é a resposta de Kardec? E aqui essa passagem é importante para a gente entender a importância do Kardec na condução, na segurança da codificação. Ele fala assim, meu caro Demery,
Você está enganado em acreditar que eu queira poupar devotos. Desejo a propagação da obra nos interesses da doutrina. O que eu quero saber é se realmente o título pode causar danos e obter um conselho católico sobre a mudança em exame. Olha que interessante, né? O Demeuro e outros lá, muitas vezes eles estavam dentro da sociedade espírita, mas eles não eram espíritas, eram de outras religiões. A sua opinião, infelizmente, não tem nada que me ajude a definir as minhas ideias. Aí o Demeuro fala para ele assim: uma mudança me parece difícil agora. Se fizermos alguma modificação à obra, se você acrescentar alguns estudos, seria um pretexto que salvaria tudo. Pois, pensando bem, embora eu ache a alteração útil, acredito que ela não seja apropriada. Veja que interessante, né? Se eu não falasse para vocês que o Demeuro tinha desencarnado, vocês iam achar que é uma pessoa que estava ali encarnada conversando. O grau, né, de troca de informações com muita naturalidade. Aí o Kardec, que a gente vê que é um espírito muito objetivo e franco, ele responde assim para o Demeuro: olha, não me adiantou muito. Se você me permitir, me dirigirei diretamente ao espírito de verdade, que em geral é sempre categórico em suas respostas. Interessante, né? Meu amigo, chame-o, ele tem mais experiência que eu, Demeuro fala para ele. Ele o guia em seu trabalho há mais tempo. Então veja, Kardec não contente com a resposta de um espírito lá, que estava não sozinho, né, assessorado por outros, ele fala assim: eu não estou satisfeito, eu quero conversar diretamente com o espírito de verdade. E daí ele faz uma evocação, chama o espírito de verdade. E aí, através do médium, né, o espírito de verdade se manifesta. Olha que momento bonito. Eu também estou aqui. Ouvi as questões e as respostas dadas por nosso excelente amigo Demeuro. Eu serei explícito. Não obstante ele seja franco e amigo da verdade, ele não tem que se pronunciar sobre esse assunto. Olha só, gente, para nós aqui, né, sul-americanos, né, latinos, que somos todos cheios de cuidado na fala, a fala de um espírito superior, no caso aqui um espírito puro, veja como ela é direta, como ela é franca, né? Porque não existe má intenção por trás das palavras. Existe a necessidade da clareza, né? De você alcançar a finalidade. E aí o espírito de verdade, ele se pronuncia: é necessário trocar o título da última obra. É necessário. Você poderia mudar, intitulando, por exemplo, A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam que interessante. O espírito de verdade, que é o próprio Cristo, ele se manifesta ali e ele fala para Kardec: Kardec, o melhor nome é A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele ainda explica: se ajustará melhor com o que você fará em sequência e que será intitulado Os Milagres e as Predições do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, eles tinham visão geral do contexto todo das obras que o Kardec tinha que fazer. Se compreenderá melhor que elas fazem sequência uma à outra. Sua série de obras doutrinárias será composta também pelo que segue. Mas antes de falar isso, veja, vamos refletir aqui. Há uma certa sequência, né, no Evangelho. Se você pensar no seu inferno, mas se você pensar lá na Gênese, né, milagres e as predições, você tem toda uma exploração aqui de questões de natureza moral. Então, seguindo no manuscrito, o que o Espírito de Verdade fala para o Kardec? Veja, você tem uma sequência de obras doutrinárias que você vai ter que produzir, né? Para a parte científica, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Magnetizadores. Então, essa é uma obra que, nos discursos que foram feitos à beira do túmulo do Kardec,
é falado que ele estava preparando. Isso é um material que extraviou. Nós não temos hoje manuscritos sobre isso. Para a aplicação da doutrina, aplicação aqui num sentido moral. A Gênese, segundo o Espiritismo, a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, os milagres do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno. E ainda, a religião segundo o Espiritismo e o estado social segundo o Espiritismo. Então, veja, na verdade, o planejamento dos espíritos, ele era muito maior, né? Mas o Kardec deixou de fazer algumas obras aqui. Algumas ele fundiu, né? A Gênese, o Milagres, as Predições. Você tem tudo isso lá. Mas muitos textos que ele utilizaria aqui, você já tinha presente na Revista Espírita. Então, o que a gente pode depreender disso? Que o Kardec estava cumprindo, vamos dizer assim, uma etapa muito importante. Existiam outras obras que viriam complementar as aplicações morais da doutrina e que, de fato, a Gênese traz isso e o Céu e o Inferno traz isso. E aí eu acho importante a gente fazer aqui, então, uma reflexão, né? Vamos retomar aquela nossa pergunta. Se o Evangelho segundo o Espiritismo não nos é um livro sagrado, qual é a maior utilidade dele? Qual é a grande finalidade dele? Ela está expressa pelo Kardec lá na introdução do Evangelho. Ela é vamos dizer assim, uma análise que ele faz de suma importância. Kardec fala para a gente assim: podemos dividir os ensinamentos de Cristo contidos no Evangelho em 5 partes. As histórias, as alegorias. Se as 4 primeiras foram objeto de deturpação ao longo da história, a última, que é a moral cristã, permaneceu inatacável. Quando o Kardec fala isso, veja, já tem ali aquele homem rivaio na busca de uma grande reforma religiosa, você já tem um espírito ali que está trabalhando na codificação, que tem uma série de espíritos ajudando ele, e ele percebe, né, que existe, ele tá fazendo aquela ligação entre a segunda revelação e a terceira revelação ali no Evangelho. Lembra, o Cristo falou para a gente: eu vos enviarei o Consolador prometido? E o Kardec, ele resgata do Evangelho, do Novo Testamento, da Boa Nova, algumas frases que ele vai destacar nos capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer o verdadeiro sentido daquilo que Jesus nos disse lá atrás. Porque a moral do Cristo é a mesma moral dos espíritos superiores, que está lá nas Leis Morais, na parte 3 do Livro dos Espíritos. E ele fala, o próprio Kardec, no Espírito não poderia ser diferente, porque Jesus era um espírito puro. Então aqui nós temos a ponte entre a segunda e a terceira revelação, alicerçada pelos princípios doutrinários que a gente encontra no Livro dos Espíritos. Se você lembra da leitura do Evangelho, ele trata lá da questão das revelações, ele trata lá da questão da reencarnação. Isso é importante para você compreender o contexto e o sentido dessa obra. Então, nós temos aqui um manual de conduta para o espírito imortal, para que você consiga traduzir nos fatos do seu dia a dia, naquilo que é do ponto de vista moral importante, aquelas leis, né, eternas, e você consiga se conduzir pela vida de uma forma mais espiritualizada. Você vai se conduzir pela vida buscando, de fato, não está vivendo aqui, mas vivendo pensando na tua vida eterna, vivendo com os valores da vida eterna. E o Evangelho abre essas portas para a gente. Então, eu diria assim, não é um livro sagrado, gente, mas é um livro de cabeceira, né?
aquele livro que a gente tem que ter, tem que consultar, tem que estudar e estudar e estudar. Eu agradeço pela oportunidade aqui dada pelo Centro Espírita André Luiz. Espero que essas nossas reflexões, de alguma forma, ajudem e incentivem, né? Tenham trazido assim, a vontade de ler de novo esse livro. Mas, mais que tudo, vamos pedir a Deus, Pai, que nós consigamos colocar em prática a nossa vida para nos tornarmos melhores. Com a graça de Deus, deixo aqui, então, meu muito obrigado.